Como é que é feito esse tambor? Adorei o som dele. Levei um choque quando você falou que era de látex. O látex, na verdade, quando sai o líquido já da seringueira. Esse aqui já é o estado já mais consistente, que é a balata. Então, antigamente, quando as pessoas tiravam o látex, levavam para uma cabaninha que era construída só para que uma pessoa pudesse ficar girando uma manivela, só dava o espaço de uma pessoa. Então, eles colocavam o látex nessa manivela e iam girando. E conforme eles iam colocando, ela ia endurecendo, eles colocavam mais látex. Era um trabalho muito demorado, né? Custava muito tempo e paciência. E aí, quando está nesse estado aqui, já não se chama mais de látex, já se chama de balata. Legal. E os índios já usavam borracha? Não, a borracha veio... Você sabe como é que começou? Tem relatos de algumas tribos, não de todas as tribos. Mas assim são relatos assim que de alguns utensílios que eles faziam. Não tem uma comprovação de que todos os índios usavam, mas com certeza eles já utilizavam, porque muitas técnicas que os ribeirinhos, os caboclos têm, foram passadas pelos indígenas. Essa aqui é feita pelos índios Ticuna. Pelos índios? Ticuna, eles que trabalham com a látex. E de que tribo é esse artefato aqui que eu achei tão interessante? Esse aqui é o famoso pega-rapaz. Tem também o pega-moça, que é das índias Sateremauê, mas esse aqui é o pega-rapaz dos índios Palmari. Eles colocam no dedo o índio, no caso que são as mulheres, né? E se eles puxam não sair, é uma brincadeira que eles têm. Eles levam o índio e se for mulher, no caso é índia. Ele é feito com embiras, que é um talozinho de uma árvore. Não é o arumá, esse aqui é uma embira. E esse preto aqui é porque eles tingiram com um tipo de barro. Não é breu que eles utilizam, é um tipo de barro que eles têm. Eles dizem que colocam embaixo da terra e fica com essa pigmentação preta. E esse lugar aqui, a Galeria Amazônica, trabalha... Você me explicou logo que você chegou, mas eu cheguei... Ela foi fundada em parceria com o Instituto Socioambiental e a Associação Comunidade Uaimiri Atruari, que são os índios Uaimiri Atruari, que pertencem a eles, a loja. Os índios Uaimiri Atruari, eles são dessa região? São daqui do Amazonas. Eles têm uma parte também em Roraima, divisa Amazonas com Roraima. Tem engenhas aqui e tem também lá. São os nossos chefes, né? Eles são a única tribo que ainda vive dentro da reserva, sem ter nenhum indivíduo fora da reserva. A não ser que venha para o tratamento médico, mas não existe aquela aculturação que tem nas outras tribos, né? Os nossos chefes, os proprietários da galeria, que abrem espaço para que seja vendido coisas de todas as etnias, como do Ticuna, né? Até nós vendemos até mais peças de outras etnias do que dos próprios Uaimiri Atruari. Mas eles são os únicos que ainda vivem dentro da reserva deles, com todo o costume, com o idioma, a cultura, tudo preservado. Tem escola, né? Eles têm professores e tem professores que dão aulas de português, de matemática, até uma certa idade, assim, até um certo parâmetro, né? Eles não estudam todo o conteúdo que nós estudamos. Mas o que realmente é interessante para eles, português, matemática, geolocalização e algumas outras coisas também. Só não estudam no dia que tem festa, né? Que eles têm que se preparar para importante preparar é a festa. Afinal de contas. Então, nesses dias não há aula, mas eles já têm aulas de português até para que eles próprios comecem a lutar por eles mesmos, né? Para não ficarem sempre dependentes do projeto. Então, o projeto se aproximou deles e... O projeto foi criado em defesa deles, né? O seu Porfírio Carvalho, que fundou o projeto Uaimiri Atruari, veio de uma ideia dele de tentar fazer alguma coisa por todo o sofrimento que os Uaimiris Atruaris passaram. Primeiro com a construção da BR-174, onde aldeias inteiras deles foram dizimadas pelo próprio exército. Então, depois de um tempo, já tiveram problemas com a mineração taboca, que hoje paga royalties para eles, mas na época que invadiu, não pagava. Então, a área que a mineração taboca usa fica imprestável, não dá nem para se reaproveitar depois. Nem cultivar, nem animal, nem árvore cresce. Não, tudo morre.
É uma destruição assim bem feia. É o que fica como se fosse de um garimpo, né? Fica aquilo ali revolvido que não se aproveita mais de nada. Entendi. E depois com a construção de Balbina, né? Que é um elefante branco, que mesmo na capacidade máxima dela, ela não consegue abastecer nem 20% da cidade de Manaus, né? Então fica muito complicado, foi construído no rio errado, então os Uamiris saíram de uma grande aldeia dos Uamiris, foi deslocada de lá para dentro de outro ponto da reserva por causa de Balbina. E Balbina não é tudo aquilo que se esperava e para eles só foi sofrimento, foram perdidas muitas espécies animais e vegetais. Dos quais eles dependiam até para a sobrevivência? Claro, porque para um índio, a coisa mais importante que ele tem é a terra. É a única coisa, na verdade, que ele tem. Então, para eles serem, para os Uamiris, que são um povo guerreiro, serem incapazes de defender a terra foi uma grande humilhação. Terem sido removidos da casa deles. Imagina se chegam na sua casa, né, e dizem para você vai sair daqui, você não pode fazer nada. E a força maior... E um monte de gente armada lá, eles já sabiam o que tinha acontecido com a BR-174. Então eles já sabiam que não resistiram, se eles fossem resistir, né, mas eles foram contrariados, eles foram contra a vontade. E hoje até isso, até a forma de que eles falam com as pessoas parece assim agressiva, mas é porque eles têm uma necessidade de mostrar que eles não chamam de caminhar, né? Eles chamam os brancos, não interessa de onde seja, todos somos caminhais. Eles se autodenominam quinhais. O Amiri Troari é uma denominação dos indigenistas para eles. Eles não se autodenominam Amiri Troari, eles se denominam quinhais. Então eles dizem, eu sou quinhá, você é caminhar. Né? Então, a experiência que eles tiveram com os caminhais foi muito negativa. Foi muito. Então, toda vez que chega alguém, hoje, as pessoas que trabalham no projeto, eles têm uma confiança muito grande desses índios. Então, quando você chega lá... Foi uma conquista enorme que deve ter levado muito tempo. De décadas. Então, muitos funcionários têm 15, 20 anos no projeto. E, assim, eles confiam muito nessas pessoas. Quando chega alguém, eles não vão atacar. Eles pedem para a pessoa sair no idioma deles, né? Alguns que já falam mais o português falam, mas eles comunicam imediatamente os funcionários para que essa pessoa seja retirada da reserva. Muito legal esse projeto. E o fato deles abrirem para outras etnias também exporem suas... Eles vão até, quando tem, assim, como se fosse uma reunião de várias tribos, eles foram agora, não sei se foi para Roraima, acho que foi para Roraima. Eles foram para dar o ponto de vista deles, o que aconteceu, a experiência deles com os brancos, para eles querem passar... Alertar. Entendeu? Eles querem alertar e querem passar a experiência deles. Porque eles, quando aconteceram essas coisas, eles ficaram com a autoestima lá embaixo. Então hoje o projeto... E serem fonte de sabedoria resgatou a autoestima, acredito, não? Isso, resgatou e até hoje ainda é muito importante, né? Porque a confiança que eles têm no seu porfírio, né, é como se fosse para eles, você vê, eles se comportam como se fossem crianças perto dele. Eles já vieram aqui esse mês ainda, eles vieram e eles estavam aqui olhando e perguntaram o que as pessoas perguntam deles. O que as pessoas... Se eles compram. Eles caminham, compra, gosta do meu cesto? Ele fala assim, né? E aqui dentro, as obras deles, as principais, aquelas cestos, pelo que eu vi? Não, essa prateleira não, aqui. Essa aqui, ó. Tá. O artesanato deles tem um grafismo muito diferenciado das outras etnias. São os sulcos que fazem os cestos com duplo desenho. O desenho do cesto de fora não é o mesmo que tem por dentro. O desenho por fora. Tem. Lá tem 6 grafismos. Esse desenho que tem aqui fora, desse grafismo, não é o mesmo que tem aqui dentro. É um trançado duplo que eles fazem. São os únicos. Isso é uma preocupação com isso aí é disso. E é um trabalho perfeito deles. No DVD que eles fizeram um DVD, né? Eles contam que o horário de fazer artesanato é quando chove.
porque aí eles não vão deixar de fazer o que eles estavam fazendo. Uhum. Se chove, eles não têm opção, eles têm que parar. Aí eles vão para dentro da maloca e começam a fazer. No DVD conta isso.